saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade que Deus ele tem nos concedido por mais um ano. E nós está aqui no Abala, Pernambuco. É coisa gloriosa. Todos se prepararam para estar aqui, organizaram a casa, cada um com seus empenhos. E Deus seja louvado por tudo. E isso a gente tem como gratidão, agradecendo ao ministério, à diretoria desta casa, deste lugar, o pastor Luiz Tavares, em nome dele, toda a mesa diretora, todos que estão aqui presentes. Eu agradeço a Deus por tudo e eu quero ler juntamente com os irmãos, que assim podem nos acompanhar, no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, e o versículo 47. Lucas 22 e 47, que diz assim: E estando ele ainda a falar, surgiu uma grande multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traíste o Filho do Homem. E vendo que estava com eles e o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feríssemos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-vos, basta. E tocando-lhes a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinha ido contra eles: Saíste com espada e porrete como para deter um salteador, tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Glória a Jesus. Queridos irmãos, igreja do Senhor, aqui a gente está falando, o doutor Lucas está narrando, se a gente vê no versículo 39, 22 e 39, Jesus, ele fez uma reunião aos discípulos, e nesta reunião, quando Jesus reuniu os discípulos, fazendo uma festa, e naquele momento ali, Jesus se levanta em meio à mesa e ele diz: um de vós há de me trair. A palavra foi dura, foi. Mas muitas das vezes a palavra é dura, mas é necessário. Porque Jesus estava tentando curá-lo, a vida daquele discípulo, para que ele não se perdesse. Muitas das vezes a palavra é dura, mas Jesus está tentando nos curar para não nos perder. Glórias ao nome de Jesus. E após aquela reunião que acontece ali na mesa,
Cada um vai para o seu lado, Judas sai depressamente. E Jesus conduz os discípulos. E ali ele olha para Pedro. E olha para os 2 filhos de Zebedeu. E diz, vamos orar. Os demais ficou e Jesus chama e diz, vamos mais adiante. Jesus teve uma reunião na mesa, aonde ia acontecer um ato de traição, e Jesus estava alertando para não perder aquele. Jesus leva em outra reunião, e Jesus separa e diz àqueles 2, àqueles 3, vamos mais além. E Jesus convida aqueles para orar. E quando Jesus convida em momento de dor, de angústia, Jesus estava nos últimos momentos aonde ia acontecer a prisão, aonde ia acontecer a traição. Jesus convida Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e vamos orar mais um pouquinho, vamos mais adiante. E quando Jesus passa um determinado tempo, quando Jesus volta e diz 1 hora, se Jesus se referiu a 1 hora e Jesus volta, encontra eles dormindo. Aí Jesus volta novamente, encontra eles novamente dormindo. Jesus volta pela 3ª vez. E naquele momento, irmãos, querida igreja, onde Jesus estava precisando de um abraço, de uma palavra, de um aconchego mais perto. E Jesus não pôde contar com aquele. A Bíblia diz que as lágrimas dele se tornavam em gota de sangue. A Bíblia diz que ele estava amargurado até a morte. Glórias ao nome de Jesus. E ele não poderia encontrar um amigo naquele momento. Quando Jesus desce, você vai ver. No livro de João, aonde nós leu essa leitura, vai falar mais detalhadamente que Jesus desce amargurado, triste. E quando ele chega perante os 3 que ele levou junto, que estava dormindo, aí Jesus volta, chega perante ele. E quando Jesus estava falando, aonde nós leu, estando ele ainda falando, surgiu uma grande multidão. Enquanto Jesus estava orando, eu estava analisando meus pastores e pensando nessa palavra e vendo, quando Jesus reúne na mesa, Jesus sabia que ia sair um traidor. E quando Jesus vai orar, Jesus sabia da situação que ia acontecer. Aquele momento de angústia, Jesus já sabia para que ele veio a esta terra. Aí eu estava imaginando, Jesus estava ali, a alma triste, angustiada. Era pelo que ia acontecer com ele, ou era pelo que estava prestes a acontecer com aqueles que andavam com ele, que ele ensinava, que ele educava, mostrava o caminho, e naquele momento Jesus não poderia contar com eles. Aí eu estava imaginando e estava pensando. Aí já vem aquela multidão perante Jesus, achando que Jesus era um perigoso de alta periculosidade, porque vieram com espada, com porrete, tudo preparado para prender Jesus. E naquele momento que Jesus está falando, se aproxima a multidão. E quando se aproxima, que pega Jesus, prende Jesus, que Judas se aproxima,
dá aquele beijo. Eu não quero falar dessa parte do beijo. A parte que eu quero falar nesta tarde, glórias ao nome de Jesus, foi naquele momento que Pedro puxa a espada, corta a orelha do chefe da guarda do sacerdote. E quando Jesus olha e que vê a cena, Jesus pega e diz: Pedro, não é assim. Jesus pega aquela orelha e já vai fazer um milagre ali naquele momento. Glórias ao nome de Jesus. E o que eu aprendo com isto nesta tarde, glórias ao nome de Jesus. Você pode ter sido golpeado, você pode ter sido atacado, mas não te matou, porque Jesus não permitiu que fosse para a morte. Glórias ao nome de Jesus. O golpe foi forte. O golpe foi pesado, veio para te destruir, veio para te matar, mas apenas te feriu. Apenas te feriu. E nesta tarde você está aqui, porque não te matou o golpe. Glórias ao nome de Jesus, não te matou, apenas te feriu. Sabe por que não te matou? Porque Jesus estava perto. Jesus estava perto. E onde Jesus está perto, ele não permite que a morte chegue. Glórias ao nome de Jesus. Agora, queridos irmãos, o que eu estava analisando, eu quero que os irmãos me ajudem, que a igreja me ajude nesta tarde. De onde foi que Pedro veio? De onde foi que Pedro veio? Pedro veio de uma vigília. Pedro veio de uma vigília. Mas quando Pedro sai de uma vigília, o que é que acontece? Quando Pedro sai da vigília, juntamente com quem? Com o pastor presidente da vigília. A vigília, ele poderia dizer, a vigília foi uma bênção, eu estou aqui, Jesus, eu vou contigo. Mas não. Quando se dá vacilo em oração, o erro acontece. Quando Pedro sai da vigília, qual é a primeira atitude de Pedro? Puxa a espada para querer matar o irmão. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Porque tem crente que ora e não vigia. Tem outros que vigia e não ora. Malco, ele seguia a palavra porque aprendia com o sumo sacerdote. Ele estava de vigilância o tempo todo. Para isso ele fazia até a segurança. Mas quando se vigia e não ora, também está arriscado a cair na tentação. Mas quando a gente vigia e ora, não é ao contrário, viu? Porque tem muita gente orando sem vigiar e caindo em cilada e caindo em confusão. Glórias ao nome de Jesus. E Pedro, quando ele sai da vigília, primeira coisa que ele faz é tentar matar o irmão. Glórias ao nome de Jesus. E o que acontece, meus queridos? Tem tanta gente, tanto crente, entrando em confusão. E Jesus tem que entrar no meio e arrumar a bagunça que muitas vezes foi eu e você que arrumou. E se Jesus não chegar para arrumar a bagunça que eu e você tem feito, as coisas se complicam. Glórias ao nome de Jesus. E quando Jesus viu aquela cena, acontecer aquele episódio terrível, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não é assim.
Não é dessa forma que eu te quero, Pedro. Eu não te quero matando ninguém. Eu não te quero fazendo isso com ninguém, Pedro. Eu quero que tu dê a mão. Eu quero que tu levante os caídos. Tu saísse de uma vigília. Tu saísse de uma oração. Era para tu estar aqui cheio de graça. Glórias ao nome de Jesus. E mostrando o meu nome para o mundo. Não era tentando matar, Pedro. Não é dessa forma que eu te ensinei. Glória a Jesus. Mas o mais interessante, queridos irmãos, que Jesus não quer perder Pedro, mesmo brabo, com espada, tentando matar o irmão. E Jesus também não quer perder Malco. O manso, humilde, Jesus também não quer perder. E naquele encontro que acontece isso, Jesus vai ganhar Pedro com a sua brabeza e com a sua espada, e Jesus vai ganhar Malco. Acontecem certas situações na nossa vida que Jesus está trabalhando algo fortemente na nossa vida e a gente não entende. As situações são diversas, mas Jesus está no controle e no comando. Jesus não perde, glória a Jesus. E quando eu lembro, quantas vezes Jesus tem tirado a gente de encrencas? Quantas vezes Jesus tem tirado a gente de ciladas? Quantas vezes a gente fala o que não deve falar? Diz o que Jesus não mandou dizer. Profetiza o que Jesus não mandou profetizar. Aí depois Jesus chega e diz, eu vou controlar essa situação aqui. Quantas vezes Jesus tem tirado a gente de problemas? Quantas vezes que a gente tem ferido pessoas? E Jesus chega lá e eu vou consertar isso aqui. Eu vou consertar isso aqui. Eu vou consertar a confusão que você fez aqui, ó. Eu vou consertar aqui onde você feriu, ó. Eu vou consertar aqui onde você bateu. Eu vou consertar aqui, ó. Ó, esse problema aqui eu vou consertar. É porque se Jesus não chega para consertar, glórias ao nome de Jesus, acontece morte de alguém. Acontece morte. Mas Jesus chega. Jesus chega. Glória a Jesus. Quantas pessoas que ferem outra por aplausos, sem saber que Jesus vê o meu e o teu coração. Meu tempo já está encerrando. Mas Jesus viu o coração de Pedro. E Jesus viu o coração de Malco. Jesus disse, eu quero todos dois. Eu só vou perder Judas. Eu só vou perder Judas. Porque ele não quer o arrependimento. Ele não quer o conserto. Mas Pedro quer o conserto, Malco quer o conserto. Eu vou consertar todos dois, porque todos dois é útil para mim. E eu não vou perder nenhum dos dois. Glórias ao nome de Jesus. Era para matar. Mas Jesus não permitiu, apenas feriu. Apenas feriu. Glórias ao nome de Jesus. Existem situações nas nossas vidas que muitas das vezes seria para a morte. Mas Jesus chega. E quando Jesus chega, que ele não permite, porque mediante aquela dor, mediante onde você foi ferido, Jesus está trabalhando na vida de alguém por causa daquela ferida que aconteceu com a sua vida, que aconteceu na caminhada. Ele está tratando com alguém, trabalhando com alguém. Glórias ao nome de Jesus. Jesus estava perto.
tão perto. Mas ele permitiu que acontecesse o golpe para fazer um grande milagre. Um grande milagre que viesse a acontecer. Glórias ao nome de Jesus. Porque toda ferida, toda dor que a gente passa na nossa trajetória tem um propósito de Deus. É dolorido? Dói. Porque se eu vou dizer a você aqui nesta tarde que o processo ele não dói, eu estou mentindo. O processo dói, mas tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus. Guarde esta palavra nesta tarde. Aonde alguém tentou te golpear para te matar, Deus não permitiu que você morresse. Apenas te feriu. Você está aqui, está ferida, está ferido. Mas Deus está usando essa ferida nesta tarde. Deus está usando esta ferida nesta tarde para beneficiar alguém na tua vida. Glórias ao nome de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Esta foi uma saudação. Glória a Jesus. Se Deus nos permitir outra oportunidade, a gente trata este assunto como deve ser observado, detalhes por detalhe desta leitura. Porque às vezes, irmão, a gente passa um pouco desapercebido por alguns detalhes. Quando Jesus chama, aí eu estava analisando e pensando, mas rapaz, ele saiu de uma vigília, estava orando, estava buscando. Todos que vêm para a vigília saem cheio. E Pedro saiu diferente. Guarde esta palavra. Não é porque ora que o diabo ele não arma seus laços e suas ciladas. Quando ora, lembre de vigiar. Não esqueça de vigiar. Glórias ao nome de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos continuar adorando ao Senhor.